vocês estejam me ouvindo e também desejo que todos vocês estejam muito bem, tá certo? E hoje, né, chegamos aí na nossa aula 4, isso mesmo, do curso de profissional do comércio varejista. E hoje o tema é simplesmente fascinante, mas antes não se esqueçam que quem está aqui com vocês é o professor Jefferson, o seu professor aí da Martech. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Hoje, como eu disse, vamos falar sobre algo fascinante, gente. A exposição de produtos e promoção de venda. Se nas aulas anteriores, gente, nós falamos aí sobre como conversar, né, com o cliente, planejar vendas e controlar todo o estoque, hoje nessa aula vamos se conectar no mundo da experiência visual, aquilo que faz o cliente parar na frente da loja, né, entrar, se encantar e, claro, o melhor de tudo, né, gente, comprar. Então, pensem aqui comigo, sempre trago isso para vocês, né? Quantas vezes vocês já entrou numa loja só porque a vitrine estava simplesmente incrível, né? Ou, né, compraram algo que nem estava na lista porque estava muito bem posicionado, muito bem exposto ali. Pois é, gente, é exatamente disso que vamos falar aqui na nossa aula de hoje. A forma como os produtos são apresentados pode fazer toda a diferença entre uma venda perdida e uma venda conquistada e bem-sucedida, certo? E isso, gente, não é magia, tá? Não é nenhum simsalabim, pozinho mágico, nada disso. É técnica. É o que chamamos de visual merchandising, tá? Uma arte que combina a criatividade, a psicologia do consumidor e a estratégia de venda aí para que tudo funcione com uma catraquinha perfeita. E o melhor de tudo, gente, é uma área onde vocês podem soltar a criatividade, testar ali ideias, resultados concretos, claro, né? Além disso, vamos falar sobre promoção no ponto de venda. Sim, gente, aquelas estratégias inteligentes para destacar alguns produtos, né? Criar a famosa urgência, né? E claro, né? Aumentar as vendas diretamente no chão da loja, tá certo? Então, são técnicas que vocês podem aplicar imediatamente, seja aí numa loja pequena ou em uma grande rede, não tem problema nenhum. O que eu quero que vocês levem dessa aula é a compreensão de que vender, gente, não é só sobre o produto em si, mas sobre como ele é apresentado, tá certo? Então, um mesmo produto exposto de duas formas diferentes pode ter resultados completamente diferentes. E essa habilidade de encenar, né, os produtos, de contar histórias através de arrumação é um diferencial, gente. E tanto no mercado de trabalho, né, isso também é excelente. Então eu quero que vocês se preparem, né, para uma aula aí que realmente vai ser mão na massa, cheios de exemplos aqui visuais, cases que são reais realmente e uma atividade prática que vai fazer vocês pensarem como verdadeiros arquitetos aí de experiências de compra, tá? Então é hora da gente almoçar esse nosso senso mais estético, criativo, né? E a visão um pouco mais estratégica. Porque, gente, no varejo hoje, no varejo moderno, né? A aparência vende tanto quanto o produto, tá certo? Então, bora lá, vamos descobrir como transformar uma loja comum, né, em um verdadeiro parque de diversão visual, gente. Então, é como criar arranjos que encantam, né, gente? Promovem e convertem, tá certo? Então, vamos lá, vou já para o nosso próximo slide aqui. A aula tá show de bola já. E aqui, pessoal, a gente vai, a gente já sabe, na verdade, do que se trata, né, a aula, mas eu quero que vocês
saibam, né? Eu quero que vocês saibam exatamente o que a gente vai aprender hoje, tá? Que são os objetivos da nossa aula, tá certo? Então, são super práticos e vão agregar muito vocês aí. Primeiro, vamos aplicar técnicas de exposição, gente. O que isso significa? Que vocês vão aprender métodos que são comprovados, tá? Não é nada que a gente acha que dá certo, para arrumar produtos de forma que eles se destaquem, né? Chamem atenção, gerem ali aquele famoso desejo do cliente, não é mesmo? Não é só sobre deixar bonito, gente. É sobre usar princípios de designer psicológico nas cores e também comportamento do consumidor para criar display que realmente vai fluir e vai funcionar ali na loja, tá certo, gente? Então, vocês vão descobrir, por exemplo, qual a altura ideal para expor produtos, como também agrupar itens por cor, criar um impacto ali visual mais forte e como, gente, a iluminação certa pode valorizar um produto, tá certo? Segundo, vamos desenvolver estratégias promocionais, gente, diretamente no ponto de venda, tá? Aqui a gente vai além dos anúncios das redes sociais. É sobre como realmente promover produtos dentro da loja no momento exato em que o cliente vai estar lá com o famoso dinheiro no bolso, tá certo? Que é o que a gente quer também, né? Então, gente, vocês vão aprender também, né? Técnica como cross merchandise, tá? Que é o quê? Expor produtos desculpe, complementares, tá? Que são os famosos combos, né? Aqueles produtos juntos. Criar pontos de vendas extras no caminho ali do cliente pela loja, né? E terceiro, nosso foco será aumentar vendas e satisfação, gente. E olha que interessante aqui. Essas duas coisas andam juntas. Porque quando o cliente encontra uma loja bem arrumada, com produtos fáceis de encontrar e bem apresentados, a experiência de compra fica muito mais agradável. Então, cliente satisfeito compra mais, volta mais, indica mais ainda. Então, gente, ao aplicar aqui as técnicas de exposição e promoção, vocês estarão trabalhando tanto para o resultado da loja quanto para a felicidade ali do cliente, tá bom? O quarto, e aqui é onde a criatividade de vocês vai brilhar e muito, gente. Vamos criar layout promocional. Na atividade prática, né, vocês vão fazer um croquis, né, um rascunho ali de como organizar uma vitrine ou uma gândola, né, para promover um produto ali mais específico. É a chance da gente colocar em prática tudo que a gente aprendeu, misturando um pouco de técnica profissional com estilo pessoal de cada um de vocês. O que eu quero, né, é que vocês entendam é que essas habilidades são super valorizadas hoje no mercado, tá? O profissional que sabe ali realmente arrumar bem a loja, né? Que entende o visual merchandise e que conhece técnicas promoção no PDV, né? É disputadíssimo, tá? Afinal, ele consegue transformar visualmente toda a loja, todo o espaço, né? E impactar diretamente nos resultados, tá? Gente, e o mais legal disso, essas técnicas servem para qualquer tipo de loja, desde aquela loja pequena, né, uma boutique, até grandes supermercados ali, tá? Os princípios são os mesmos, né? Só a aplicação que muda conforme o segmento, tá? E no final hoje dessa aula vocês vão sair com certeza, né, com um olhar totalmente novo para as lojas que vocês aí já frequentam. Vocês vão ver. Bom, vamos começar, gente, a reparar nos detalhes
né, nas técnicas que eles usam, no que funciona e no que não funciona. E o melhor, vão ter ferramentas concretas para aplicar no dia a dia de trabalho, né? Seja ali como um vendedor, como operador de caixa ou em qualquer função no varejo. E aí, gente, eu espero que vocês já estejam preparados, né, para virar expert em apresentação de produto, para aprender a criar aquelas vitrines que dão vontade de entrar e comprar tudo que tem, tá certo? Então, vamos para cima aqui. Já vou pôr no próximo slide, lembrando, todas as dúvidas que vocês tiverem, anotem, depois reassistem a aula, tá? Ponham em prática que tudo que eu vou trazer para vocês, como eu disse, muitas das vezes a gente já vive isso, ou já viveu, vivenciou, então agora a gente vai ter uma expertise maior para ter essa observação ainda mais astuta, né, gente? Então vamos lá. Bom, chegando aqui, a gente vai se conectar num conceito, gente, que é a alma da loja, né? A alma da exposição de produto, o visual merchandise, tá? Se vocês pensam que isso é só arrumar prateleiras, preparem-se para uma visão completamente nova e diferente sobre como os produtos podem ser apresentados, gente. O visual merchandise é muito mais do que uma organização. É, na verdade, gente, a arte de apresentar os produtos de forma estratégica para estimular a compra, tá? É como ali contar uma história sem usar nenhuma palavra, tá? Só através ali da disposição do produto e da maneira que ele está, das cores que estão ali, da iluminação e, claro, daquele espaço também, tá? É sobre criar um ambiente que conversa diretamente com o seu cliente, que vai fazer com que desperte ali dele emoções e que no final das contas faz ele querer levar alguma coisa para casa, tá? Então, pensem no visual merchandise como o teatro do varejo, tá, gente? Os produtos são os atores, a loja é o palco e o visual merchandise é o diretor que organiza tudo para criar aquela peça incrível. Então, gente, cada elemento é pensado com propósito. A iluminação destaca os astros, são os produtos principais. A cenografia, que é a arrumação, cria aquele clima e a sequência de produtos, né, conta na verdade uma narrativa que cria o cliente pela loja, tá? O objetivo aqui é principal é o que, gente? A gente já sabe, estimular a compra, mas levando de uma forma agradável e natural, tá? Não é sobre a gente pegar e empurrar o produto ali, né, goela abaixo do cliente, mas sobre criar aquele ambiente, aquele clima que ele se conecta, onde a decisão de compra vai fluir de maneira tranquila e natural também, tá? Então, quando o cliente se sente inspirado, confortável e encantado com a apresentação de tudo ali, ele mesmo vai querer comprar, tá bom, gente? E outro aspecto aqui interessantíssimo e muito importante é criar experiência visual, gente. Hoje em dia, as pessoas, gente, não simplesmente compram apenas produtos. A gente sabe disso, né? Nós sempre vamos atrás de experiência, de emoção, não é mesmo? De algo que tem uma história, um sentido ali, não é? Uma loja com bom visual merchandise oferece essa experiência memorável para ele, né? Pode ser através ali do primeiro impacto, que é a vitrine, não é mesmo? Algo temático, algo que vocês podem utilizar ou conectado com o mês, ou não, só algo com temas de cores, algo que realmente a pessoa vai ver e falar, nossa, incrível, né? Um ambiente que remete realmente uma determinada vibe, né? Ou de uma arrumação surpreendente e
encantada, né? Que vai fazer com que os clientes se encantem, né? Essas experiências são o que faz com que o cliente lembre da loja e queira sempre voltar e indicar, tá? E talvez o ponto mais crucial aqui, gente, né? O visual merchandise comunica valor. A forma como o produto é apresentado diz muito sobre ele, né? Um relógio exposto sozinho em uma vitrine iluminada sobre um veludo vermelho passa a mensagem de produto premium, a gente sabe, exclusivo, né, de alto valor. O mesmo relógio jogado em uma caixa com vários outros relógios ali passa a mensagem de um produto mais comum, né, talvez em promoção. Vocês estão comunicando o valor do produto através da forma que são exibidos, tá? Gosto e vou trazer aqui para vocês, deixa eu tomar uma aguinha, um exemplo prático, né? Então, imaginem uma loja de produtos naturais, né? O visual merchandise dele, gente, pode ser usar cores terrosas, madeiras natural, uma iluminação um pouco mais suave e organizada, e os produtos de forma que remeta à natureza, né? Isso não só fica bonito, como reforça o posicionamento da marca como natural, saudável e autêntico, tá? Então, o cliente, gente, entra e já sente essa vibe, né? O visual ali da loja também leva em conta o comportamento do cliente, gente, dentro da nossa loja. Existe todo um estudo sobre como as pessoas circulam e para onde olham primeiro, quanto tempo elas param em cada uma das áreas e com base em tudo nisso, posicionamos os produtos mais estratégicos naqueles pontos que falamos, inclusive, que são os pontos quentes, né? Aqueles lugares por onde todo mundo passa e onde os olhos naturalmente caem, né? Então, lembre-se, gente, no varejo moderno, a competição é visual. O cliente passa na frente de várias lojas iguais à sua, o que vai fazer ele entrar na sua, muitas vezes, é a apresentação visual que faz toda a diferença para ele entrar. É a vitrine que chama atenção, é a arrumação interna que prende, né? É a experiência que fica na memória, tá certo? E o melhor de tudo, gente, o visual merchandise não é só para grandes redes. Uma loja pequena, com criatividade e alguns conhecimentos, né, das técnicas certas, pode criar displays incríveis que competem de igual para igual com grandes empresas, tá certo? Bom, bora aqui para o próximo slide, que agora que vocês entenderam o que é o visual merchandise, vamos aos princípios básicos que tornam tudo isso, né, possível, gente. São 4 pilares que eu trouxe para vocês aqui, né, 4 pilares aí fundamentais que vocês precisam conhecer, tá? Então, para criar ali uma exposição que realmente vai funcionar. Então, gente, dominando esses princípios, deixa eu... Aí, ó. Então, gente, dominando esses princípios, né, metade do trabalho já está feito e muito bem feito, tá? Então, vamos começar aqui, né, pelo começo, tô brincando, vamos começar pelo primeiro aqui, né? E mais óbvio, gente, a visibilidade. Esse princípio é simples. Se o cliente não vê o produto, ele não compra, né? Então, a visibilidade significa, gente, garantir que cada produto esteja em uma posição onde possa ser facilmente visto. Então, isso envolve pensar na altura dos olhos do cliente, a famosa zona quente entre o ombro e o quadril, tá? Evitar obstruções visuais,
e usar, gente, a iluminação a seu favor. Então, uma luz bem posicionada pode fazer um produto comum parecer diferente, especial. Enquanto, gente, a sombra errada pode esconder o seu melhor item. Então, pensem aqui nos supermercados, tá? Os produtos mais rentáveis quase sempre estão na altura dos olhos, enquanto aqueles mais básicos ficam nas prateleiras mais baixas ou naquelas de cima, né? O segundo princípio é a acessibilidade, gente. Aqui a gente pensa no conforto físico do cliente. Então, de nada adianta o produto ser visível se é difícil da gente ir lá e pegar ele. O cliente precisa conseguir alcançar o produto com uma facilidade rápida, sem ter que se contorcer todo, ou subir em algo, né? Ou até mesmo pedir ajuda, tá? Produtos pesados, gente, devem estar em prateleiras baixas. Itens frágeis devem estar ao alcance seguro também, né? Embalagens devem ser fáceis de manusear, tá? A acessibilidade também envolve, gente, ter espaço suficiente entre as gândulas para que as pessoas circulem ali tranquilamente, não é mesmo? Fiquem apertado. E lembre-se, cada barreira física é uma chance, né, de cliente desistir de uma compra, tá certo? Terceiro princípio, gente, harmonia. Este é onde a arte realmente entra, essa parte. A harmonia é sobre criar composições visuais agradáveis através do equilíbrio entre cores, tamanhos e formas, tá? Não é sobre, gente, ter tudo simétrico e perfeito, mas pode criar um conjunto que faça sentido para os olhos, tá? Podem agrupar ali produtos por cor criado, né, criando, né, um degradê, né, lindo, ou equilibrar produtos altos com produtos baixos, ou criar, gente, repetições de formas que guiem o olhar, né? A harmonia, gente, significa não poluir visualmente o cliente e evitem, gente, expor 1000 produtos diferentes naquele espacinho pequeno. Menos é mais, tá? Então, uma dica: usem a roda de cores para criar combinações que realmente funcionem. Cores complementares, opostas na roda, tá? Cria aquele contraste que vai fazer o quê? Chamar atenção, enquanto cores análogas, né? Aquelas cores vizinhas, criam sensação de unidade e suavidade, tá? Quarto aqui, gente, e último, esse é muito bom, o contexto. Significa expor produto relacionado junto, tá? Produtos relacionados juntos, contando uma história ou sugerindo um uso, em vez de expor só, né, uma blusa. Que tal a blusa com uma calça que combine com um acessório, né? Isso não só facilita a vida do cliente, que já vê um look completo, não é mesmo? Como aumenta o famoso ticket médio, né, do gasto dele ali. O contexto também pode ser temático, gente. Numa época fria, criar uma ilha de casacos, luvas, cachecóis e chocolates quentes. O cliente entende que a sugestão e tende a comprar mais o item, tá? Outro exemplo muito clássico: expor cafeteira, café e xícara junto. Gente, é cross-selling na veia. A magia acontece quando os quatro princípios se juntam e trabalham, né? Um produto visível, bem iluminado, na altura dos olhos, acessível, né? Fácil de pegar, em harmonia com outros produtos ao redor, cores, tamanhos, equilíbrios, e no contexto certo, gente, com itens complementares, né? Tem chances enormes de ser vendido. E aqui vai um bônus para vocês. Esses princípios servem para qualquer tipo de produto, desde uma loja de roupa até uma padaria, gente, desde uma livraria até uma loja de ferragem. A aplicação muda, mas a base é a mesma. Então, dominar esses princípios é como ter um mapa do tesouro para criar exposição, tá? E aplicar isso, né? Hoje mesmo, sem orçamento, de forma, né, tranquila, né? Com
orçamento para reformas ou compras caras, muitas vezes pequenos ajustes baseados nesses princípios já fazem uma diferença enorme, tá certo, gente? Bom, agora que a gente dominou esses princípios básicos, né, que é visibilidade, acessibilidade, harmonia e contexto, vamos ver como aplicar eles na prática. Olha lá. Para diferentes categorias ali de produto, gente. Essa parte é fascinante porque mostra como o merchandise, né, precisa ser adaptado para valorizar as características únicas de cada tipo de produto, tá? Não existe uma fórmula única. O que funciona para roupa, gente, não funciona talvez para alimentos e assim por diante, né? Então vamos começar com roupas, tá? Uma das categorias mais desafiadoras e ao mesmo tempo mais recompensadoras para se trabalhar, tá? Aqui, gente, o grande segredo é fazer o cliente se visualizar usando a peça. Por isso, os manequins são tão poderosos, né? Eles dão a vida às roupas, mostram caimento, estilo e a possibilidade ali, né, de combinação, tá certo? A organização por cor é outra técnica matadora. Cria um degradê de cores nas araras, não só é visualmente lindo, como ajuda o cliente a encontrar o que quer rapidamente, tá? Então, imagina uma seção de camisas organizadas do branco ao preto, né? Passando por todas as cores do arco-íris. É praticamente irresistível, tá? Outra dica, gente, sempre que possível, mostre os conjuntos completos, uma blusa com uma calça que combina, acessórios também que contam uma história e frequentemente resulta na venda de múltiplos itens, tá? Agora, vamos para alimento, gente. Aqui o desafio é criar sensação de fartura e frescor, tá? As pirâmides são clássicas por um motivo. Elas transmitem a abundância, né? E são incrivelmente estáveis, né? Pilhas perfeitas de latas, caixas organizadas, formando estruturas impressionantes. Tudo isso passa uma mensagem de estoque renovado e qualidade, tá? As ilhas no centro do corredor, gente, são ótimas para produtos em promoção ou itens de impulso, né? E o agrupamento, né, por produtos semelhantes é fundamental. Todos os molhos juntos, todas as massas juntas, todos os enlatados juntos. Isso facilita a vida do cliente e aumenta a chance de venda por complementaridade, tá? Uma técnica, gente, especial para o hortifruti. Use iluminação que realce as cores naturais dos alimentos. Tomates vermelhos, brilhantes e alfaces verdes vibrantes são muito mais convidativos, tá? Falando agora de eletrônicos, né? O segredo está na experiência, gente. Produtos eletrônicos precisam estar funcionando sempre que possível. Então, um celular ligado mostra suas funcionalidades. Uma TV exibindo um conteúdo em alta definição, fones de ouvidos disponíveis para teste. Tudo isso permite que o cliente vivencie aquele produto, mas tão importante quanto ter eles funcionando, gente, é destacar o quê? Os benefícios de forma clara. Em vez de apenas colocar a ficha técnica, crie cards que expliquem em linguagem simples o que o produto faz pelo cliente. Bateria que dura o dia todo, né? Tela antirreflexo para usar ao ar livre, armazenamento para 10 mil fotos, né? Lembre-se, gente, as pessoas não compram especificações técnicas, compram soluções para suas necessidades, tá bom? Por último, mas não menos importante, livros. Aqui a grande oportunidade está nas capas, gente. Livro deve ser exposto com as capas voltadas para o cliente, não apenas com a, né, lombada ali visível, né, que é o cantinho. A capa é a primeira conversa do livro com o possível comprador. Ela conta uma história, desperta curiosidade e cria identificação. A organização, gente, por gênero é essencial.
romance, ficção, né, científica, autoajuda, biografias. Isso ajuda o leitor a encontrar o que gosta rapidamente e não subestime, gente, o poder das mesas temáticas. Livros para viajar sem sair de casa, né? Os mais vendidos da semana, autores nacionais que você precisa conhecer. Essas curadorias guiam o cliente e frequentemente leva a descobertas maravilhosas ali, né? Então, o ponto comum entre essas técnicas, gente, é conhecer profundamente, né, o cliente de cada tipo de produto, criar, né, expedições ali que falem diretamente com as suas necessidades, tá? Desejos e também os comportamentos, né? É isso que transforma uma simples arrumação de produto em uma poderosa ferramenta de venda, tá certo? Bom, agora vamos unir tudo que aprendemos sobre exposição e estratégia, né, em inteligente promoção no ponto de venda, gente. Esse é o momento onde, né, a teoria de tudo que a gente falou, né, vira resultado concreto. São técnicas que vocês podem aplicar hoje aí, tá? Para impulsionar as vendas diretamente, né, no chão aí da loja. Vamos começar com uma das minhas favoritas, que é o cross merchandise. Essa técnica, gente, é muito boa, né? E na sua simplicidade é excelente. Consiste em expor produtos complementares juntos. Em vez de o cliente ter que percorrer a loja inteira através de itens relacionados, você facilita a vida dele e, de quebra, aumenta o ticket médio. Exemplos clássicos: cafés, xícaras juntas, smartphones e capinhas, pães e frios, tênis e meias, certo? O cross merchandise, gente, funciona como uma conta, né, na verdade, uma história completa para o cliente. Ele não está apenas comprando um produto isolado, mas uma solução ou experiência. Uma dica aqui, gente, para vocês: criem kits surpresa, né, com produtos complementares. Muitas vezes o cliente nem havia pensado em comprar um item adicional, mas quando vê a combinação pronta, faz todo o sentido. Agora, gente, vamos falar sobre pontos extras, aquelas gândulas ou ilhas estrategicamente posicionadas no caminho natural do cliente. Vocês sabiam que a maioria das pessoas tende a percorrer, né, a loja no sentido anti-horário, gente? E que os pontos mais valiosos são geralmente à direita da entrada? Pois é, gente. Pontos extras bem posicionados são ouro puro para promover produtos, impulsionar lançamentos ou itens em promoção, né, gente? Eles quebram a monotonia do percurso, chamam atenção para as novidades e podem aumentar significativamente as vendas de produtos específicos. O segredo, gente, é rotatividade. Não deixem os mesmos produtos muito tempo nos pontos extras, né, para não virar mobília e perder o impacto, né? Outra técnica fantástica, gente, especialmente para alimentos e cosméticos, tá? Degustações, tá? Não subestime o poder do experimente grátis. Uma degustação, gente, bem feita é muito mais do que uma amostra grátis. É uma experiência sensorial que envolve olfato, paladar e tato. Ela quebra a resistência, tira dúvidas sobre o sabor, a textura, cria uma conexão emocional com o produto, né? Mas atenção, a degustação, gente, precisa ser muito bem executada ali, né? Funcionário treinado para explicar os benefícios, né? E claro, higiene impecável. Uma degustação mal feita pode ter o efeito contrário e afasta totalmente ali o cliente. Por último, mas definitivamente não menos importante, sinalização clara. De nada adianta a gente ter todos os melhores produtos, né, nas melhores posições, com os melhores técnicas de exposição, se o cliente não entende o que está sendo oferecido. Sinalização precisa ser visível, legível, convincente, gente. Então isso significa letras grandes o suficiente para ler à distância, linguagem simples, né, e direta e foco em benefício ao invés de apenas característica
Então, ao invés de smartphone 120 GB, né, experimente armazenamentos para 10 mil fotos. Em vez de desconto de 30%, que tal? Economize R$ 50 hoje. Então, a sinalização deve seguir um padrão visual da loja também. Cores, fontes, estilos, né? Criam um profissionalismo e reforçam a identidade também aí da marca, tá? O grande segredo, gente, para o sucesso das técnicas é a sinergia entre elas. Um ponto extra com cross-selling, né? Cross-merchandise, sinalização clara, degustação, é praticamente imbatível. Imagina uma ilha promocional no caminho do cliente, né? Que é o ponto extra, com café e biscoito, cross-merchandise, uma placa dizendo experimente nosso novo brand, a sinalização, né? E a amostra grátis, degustação. Isso não vende, né? Impossível, gente. E lembre-se, promoção no PDV não é sobre pressionar o cliente, gente, mas sobre facilitar a decisão de compra através da experiência positiva e informação clara. É a arte de estar no lugar certo, na hora certa e de forma certa, tá? Agora que a gente entendeu as estratégias de promoções, né, do ponto de venda, vamos conhecer os materiais de PDV já no nosso próximo slide, gente. Bom, vamos lá. Aqueles elementos visuais que são os atores coadjuvantes, né, essenciais para dar, né, vida às nossas campanhas promocionais. Se os produtos são os astros principais, gente, esses materiais são a iluminação e o cenário e o figurino que fazem toda a diferença, tá? Ali na peça teatral do nosso varejo. Então, vamos começar pelos oblers, né? Aquelas etiquetas suspensas que balançam, né, delicadamente e chamam a atenção para a promoção específica, né? A genialidade desses oblers, gente, estão no movimento e um ambiente cheio de elementos estáticos ali. O simples balançar de um wobbler, né, quebra o padrão visual e naturalmente atrai o olhar do cliente. Eles são perfeitos para sinalizar descontos, lançamentos, produtos em destaque nas gândulas, né? Então, podem ter formatos diversos, setas, círculos, estrelas e devem ser posicionadas de uma maneira estratégica para guiar o cliente até a oferta. Uma dica, gente, usem Obler com moderação, tá? Muitos Oblers juntos criam poluição visual, né? E perdem todo o efeito. Então, escolham os produtos que realmente importam para receber esse destaque especial, tá? Agora, os totens, gente, aquelas estruturas maiores, geralmente posicionadas no chão, né, que servem como ponto de informação ou de um destaque promocional. Os totens, gente, são versáteis. Podem apresentar um catálogo de produto, explicar uma campanha complexa ou simplesmente destacar um lançamento importante. Diferente dos oblers, que são mais localizados, os totens têm a presença visual forte e podem ser vistos de longe, tá? São ideais para a entrada da loja ou o final de corredor largo ali, tá bom, gente? Em lojas de shopping center, um exemplo, vocês frequentemente veem totens anunciando promoção da semana ou novas coleções, funcionam como cartaz interno ali que orienta e informa o cliente, tá? Não podemos esquecer das faixas e banner, gente, os clássicos que nunca saem da moda, tá? A faixa, geralmente de tecido ou vinil, né, e os banners em material mais rígido ali, são ótimos para comunicação em larga escala. Uma faixa na entrada anunciando uma liquidação de verão até 50% off. Um banner no fundo da loja mostrando os benefícios de um produto premium, né? Então esses materiais criam um impacto visual, né, e transmitem uma mensagem importante de forma rápida e eficaz. A chave aqui é o texto curto e impactante, gente. O cliente deve entender a mensagem em poucos segundos, muitas vezes em movimento mesmo, né? Agora, finalmente, os displayers, gente, aqueles suportes projetados para expor produtos específicos de forma bem diferenciada mesmo, tá? Diferente das prateleiras comuns, os displayers são desenvolvidos para valorizar determinados produtos através do designer e ângulos estratégicos ou funcionalidades ali especiais, tá?
Então, um display para revistas, por exemplo, pode inclinar as capas para melhor visualizar. Um display para bijuterias pode ter iluminação incorporada. Um display para amostra grátis pode facilitar o acesso do cliente, tá? Então, os displays na loja mostram que a loja investiu na apresentação daquele produto específico, passando uma mensagem de valor e importância, tá certo? Então, quando ele vê aquele tom específico de vermelho com aquela fonte característica, já pode saber que é promoção na sua loja, né? Mesmo antes de ler o conteúdo. Lembre-se, gente, materiais de PDV de qualidade não precisam ser caros. Muitas vezes, com criatividade e bom gosto, é possível criar peças incríveis com orçamento limitado. O que importa é o impacto estratégico. Cada material, gente, deve ter uma função clara e contribuir para a experiência geral do cliente na loja, certo? E agora chegamos à hora de colocar a criatividade e o conhecimento em prática, gente. Momento em que vocês vão experimentar na pele o que é pensar como um verdadeiro profissional visual de merchandise. A atividade é especialmente bem divertida e criativa aqui, ó. Vocês vão criar um croquis de vitrine ou gândula promocional. Um croquis é basicamente um rascunho, um esboço que mostra como vocês organizam visualmente os produtos. Não precisa ser uma obra de arte, gente. Então bora lá. Passo 1. Escolha um produto específico para promover. Tá? Passo 2. Cadê? Vai perder aqui. Desenhe um croquis simples, mostrando como vocês explorariam esses produtos, colocariam ali. Então, desenhe um croquis simples, mostrando como vocês exporiam, né, os produtos nele. 3. Esse é o pulo aqui do gato, gente. Incluam pelo menos 3 elementos visuais ou de PDV que estudamos, tá? Por exemplo, iluminação, né, para destacar algo, sinalização de descontos, oblers, placas. 4 passos. Escrevam uma legenda explicativa contando a história do seu layout, tá? E tudo isso eu quero que vocês façam aí na prática, né? E depois compartilhem entre os nossos amigos aí de sala, tá bom? Então, hoje a nossa aula se encerra, esse ciclo do curso, né? Mas é só o começo da nossa jornada como profissionais do varejo. Então, todas as habilidades aqui, desde a negociação até o visual merchandising, né? Se complementam e formam um profissional completo e diferenciado que vocês já são. Então, mandem ver na atividade, soltem a criatividade, mostrem que vocês entendem a linguagem visual que vende, né? E lembre-se, no varejo, a primeira impressão é a que fica e vocês agora têm a ferramenta para criar impressões inesquecíveis, gente. E fico por aqui, professor Jefferson, seu professor da Martech. Até a próxima. Tchau, gente.